Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nesta noite, em Neemias, capítulo 6, por favor. Isso é uma palavra que inflamou o meu coração nessa semana. E eu quero conversar com vocês sobre os versos 1 ao 9. Neemias 6, versos 1 ao 9. Muito bom ter a igreja cheia hoje, glória a Deus. Deus abençoe você que está aqui, nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez. Bom tê-los aqui. Diz assim a palavra: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos as aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Quantas vezes, irmãos? 4. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Qual resposta? A mesma sempre. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvira isso segundo estas palavras: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pai Celestial, nós estamos aqui nesse segundo culto. Eu quero te louvar por tudo que nós ouvimos, louvores, orações, consagração da criança. Mas eu oro a Ti agora. Abra-nos os nossos olhos, em nome de Jesus. Abra-nos o coração diante de tudo que nós vamos ouvir nessa noite. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos ponha, nos coloque no centro da Tua vontade e que ouçamos a Tua voz nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é impossível fazer a obra de Deus sem oposição externa e interna. Impossível. 3 foram as tentativas de impedir o avanço da igreja, na igreja primitiva. A primeira foi a perseguição em Atos 4, a perseguição de fora para dentro. A segunda tentativa foi a infiltração em Atos 5, foi o ataque de dentro para fora. Satanás coloca um casal hipócrita dentro da igreja, chamado Ananias e Safira. E terceira foi a distração. Diz Atos 6 que os apóstolos estavam preocupados em servir as mesas. Eles estavam distraídos demais. Então reuniram-se e disseram: quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra e da oração. Palavra e oração. Aqui há lutas constantes. Por isso, precisamos trabalhar com os nossos olhos muito bem abertos. Muito abertos.
Várias vezes Neemias precisou enfrentar a oposição dos inimigos de fora. O desagrado no capítulo 2, no verso 10. O desprezo e a zombaria no capítulo 2, no verso 11. A indignação e o escárnio no capítulo 4, no verso 1. Humilhação no verso 2. Chacota no verso 3. Confusão no verso 8. Violência no verso 11 e boataria no verso 12. Enquanto Neemias estava ocupado em resolver os problemas internos, o inimigo deu uma trégua. Mas logo que o problema interno foi resolvido, o povo voltou ao trabalho e o inimigo voltou a atacar. Quando? Quando eles voltaram a trabalhar. Os inimigos se aliam contra o povo de Deus com incansável perseguição e estratégia. Eu quero ver com vocês, nesses 9 versos lidos, apenas 2 coisas. Irmãos, atente-se em nome de Jesus. A primeira, vamos ver as estratégias do inimigo para paralisar a obra de Deus. O que? Estratégias para paralisar a obra. Se existe algo que o inimigo faz hoje, é intentar contra nós, para que paremos aquilo que começamos. Paremos aquilo que começamos. Sabe por quê? Porque a obra de Deus incomoda Satanás, incomoda o inimigo. Levantar-se para fazer a obra de Deus é despertar a fúria do inimigo. A reconstrução dos muros de Jerusalém provocou uma forte reação dos inimigos. E Neemias destaca aqui, nesses 9 versos lidos, 7 tentativas desses inimigos para paralisar a obra. Escuta, a primeira tentativa foi a distração. Distração. Olha o verso 2. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos as aldeias no vale de Ono. Irmãos, escute algo aqui, eu quero tentar ser o mais sucinto e o mais ponderado possível. Vou tentar não me exaltar, porque o que nós vamos ouvir aqui é muito sério, muito oportuno e muito necessário. A primeira coisa que o inimigo usou foi a distração. Os muros estavam fechados, mas as portas ainda não tinham sido restauradas. Ou seja, a cidade estava vulnerável. As portas vazias e abertas eram a última esperança do inimigo em deixar a obra no meio do caminho. Era a última tentativa. O inimigo não desiste, ainda que ele dê a última cartada, mas ele não desiste. Ele faz um plano para distrair os obreiros e desviá-los no meio do caminho. E no meio do caminho é um lugar muito perigoso, porque Neemias e o povo estavam exatamente no meio. Eles já haviam reedificado os muros, mas as portas não haviam sido postas ainda. O meio é muito perigoso. O meio. Eu não posso parar. Eu e você precisamos continuar avançando e trabalhando. Avançando e trabalhando. O inimigo, irmãos, tem alcançado grandes vitórias e feito muitos obreiros parar no meio da obra. No meio. Satanás ataca no meio. Os inimigos nos atacam no meio, para fazer-nos desistir no meio, para que deixemos tudo no meio. Quantas pessoas que nós conhecemos, que depois de fazer parte da obra, caem nas ciladas do diabo, no jogo do inimigo e na distração do diabo e pararam? No meio. No meio.
Primeiro, distração. Espere que Satanás use pessoas para distrair você de onde Deus quer que eu e você vá. Ele colocará pessoas para nos distrair daquilo que de fato é oportuno e necessário, diz Deus. Distração. Segunda arma do inimigo foi o diálogo. Diz o verso 2 que Sambalate e Gesem começaram a dialogar, a conversar. Irmãos, o inimigo nunca é tão perigoso quando parece amigável e chama você para conversar. Perigo. Perigo. A sutileza da serpente é mais perigosa que o rugido do leão. Os inimigos agora querem conversar. Como Satanás é esperto. Olha, já que a distração não funcionou, então vamos fazer o seguinte: vamos sentar para conversar um pouquinho. Vamos sentar para conversar e vamos bater papo. E às vezes sentamos-nos com o próprio inimigo. Às vezes sentamos-nos para tomar café com o próprio inimigo, enviado por Satanás. Eles disseram: bom, está bem, sabemos que a cidade agora é reconstruída. Vamos sentar, vamos conversar um pouco. Eu lembro-me do texto de Marcos 9,16, que os discípulos de Jesus estavam muito envolvidos numa interminável discussão com os escribas, enquanto o diabo agia livremente, sem ser confrontado. Eles estavam perdendo tempo com os inimigos da obra, em vez de fazer a obra. Muitas pessoas estão assim, muitas. Eles perdem tempo com diálogos desnecessários e tolos, enquanto o inimigo deita e rola, e nós perdendo tempo com diálogos. Às vezes esses diálogos têm nome: inimigos de Deus, e os nossos também. O problema é que esses inimigos tinham aliados dentro de Jerusalém, tanto na classe dos nobres, quanto dos sacerdotes. Irmãos, uma das artimanhas mais sutis do adversário, escuta, povo de Deus, é infiltrar-se no meio do povo de Deus e conquistar aliados. Satanás fará isso até Jesus voltar. Ele infiltra-se com a voz doce, suave, querendo ganhar o meu coração, o seu coração e a sua confiança e a minha confiança. Primeiro, distração. Segundo, diálogo. Terceiro, é fazer mal. O verso 2 diz que eles disseram assim, lá no final, no meio: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. A intenção de fazer mal a Neemias e ao povo que estava ali é claramente exposta por duas razões. A primeira é a razão, era do local onde queriam encontrar-se com Neemias, o vale de Ono. Esse lugar ficava a 50 quilômetros de Jerusalém. O vale de Ono ficava exatamente entre a fronteira de Samaria e Asdod. Neemias, ele já havia dito no capítulo 4, no verso 7, que essa região era hostil. Então ele já havia entendido que o plano cheirava traição. Irmãos, às vezes recebemos convites para sentar na própria mesa de Satanás. Recebemos convites para sentar com o próprio diabo. Atentemo-nos
Em nome de Jesus. Porque o diabo quer nos fazer mal. Deixa eu abrir aspas aqui, uma nota de rodapé. Com quem você senta? Quem senta com você na mesa para comer? Faz parte daqui ou daqui? Daqui ou daqui? Da direita ou da esquerda? Quem se assenta conosco para comer? Quem pega as suas xícaras de café para tomar? E louvado seja Deus pelos cafés. Mas quem os toma? Quem pega o seu garfo na mão e usa o seu prato na sua casa? Cuidado com convites. Eles podem cheirar lodo. Cuidado. Segundo, a segunda razão era em função do propósito declarado. Ou seja, vamos no vale de Ono. Neemias compreendeu que o propósito dos inimigos não era um tratado de paz. Não era. Irmãos, escutem. Um dos projetos do inimigo é fechar a primeira igreja do Nazareno em Londrina. Isso é projeto dele, é desejo dele, e ele luta para isso. Ele luta com ardor para isso. Ele quer fazer com que paremos. Ele quer fazer mal aos obreiros, pois destruindo os obreiros a obra fica paralisada. Ele quer nos fazer mal. Mal. Quarto lugar, quarta atitude, é o cansaço. Olha o verso 4. Irmãos, isso é tão profundo. Olha o 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Venha. Venha. Bora. Vamos. 4 vezes o mesmo pedido. Isso nos mostra pelo menos 2 coisas. Insistência. Irmãos, o inimigo insiste. Se tem uma coisa que Satanás faz, é não desistir de nós. Não se engane. Em nome de Jesus, não se engane. Se a sua vida está boa demais, com muita paz, cuidado. Cuidado, porque o inimigo não desiste. Ele apenas muda de tática, ele muda o rosto, mas ele vem. Ele vem. Mateus 4 e Lucas 4 nos falam da tentação de Jesus. Quis Deus que Mateus não relatasse, mas Lucas, que era médico e detalhista, ele diz em Lucas 4,13, que Satanás apartou-se de Jesus até tempo oportuno. Ou seja, ele volta. Ele volta. Ele volta, irmãos, ele volta. Satanás, Deus não desiste de nós, mas Satanás também não. Não se engane. Ele quer matar você, destruir você, sua casa e tudo quanto você tem. Ele quer fechar a nossa igreja e todas as outras. Ele é insistente. Segundo, ele é sutil. Diz o verso 4 que ele pediu. Ele fez o quê? Ele pede, ele não manda. Ele não ordena, ele pede. Eles não desdenham, não criticam, não ameaçam, não dão ordens, eles apenas pedem. Irmãos, muitas vezes e não poucas, Satanás envia alguém que parece tão educado,
com a voz doce, um português refinado. É o próprio Satanás. Ele nos quer vencer pelo cansaço. Quinto lugar, agora, é falar mal. Dos versos 5 ao 7, existem pelo menos 5 coisas que eles falam. Isso cabe a mim e a você. A primeira, eles espalham boataria, boatos. Eles enviam agora uma carta aberta. Carta aberta. E essa carta era uma espécie de assassinato moral. Já que não podem matar Neemias, eles querem Neemias destruído. Destruído. Eles querem destruir a sua reputação. Irmãos, não acontece isso aqui na nossa igreja, louvado seja Deus, mas por aí o inimigo usa pessoas para espalhar boatos contra nós, falsos. E eles enviam cartas, já que não podem nos matar, eles espalham boatos. Olha, ela é tal coisa, ele é tal coisa, a irmã é tal coisa, sem nenhum de nós dever. Já notaram isso? Segunda coisa, eles questionaram a motivação do povo. O mais interessante é que eles dizem que o propósito da reconstrução do muro é se voltarem exatamente contra a Pérsia. Então, eles espalham boatos, eles questionam a motivação do povo em fazer o que eles estavam fazendo. Alguém já questionou a sua motivação em fazer aquilo que Deus os chamou a fazer? Terceiro, eles questionam agora a motivação de Neemias, porque diz o verso 7, eles falam assim: Neemias, você é um interesseiro, você tem um interesse pessoal na reconstrução do muro. Eles falam assim: por que você quer ser rei dos judeus? Irmãos, nada mudou, nada. Quarto, eles acusam os obreiros de conspiração. Conspiração. Sabe por quê? Eles queriam intimidá-los perante o rei Artaxerxes. E eles já haviam conseguido isso uma vez em Esdras 4:21. Rei, é conspiração. O senhor precisa fazer algo. É como se alguém procurasse um dos pastores e dissesse assim: fulana de tal está fazendo coisas, é para derrubá-lo. Isso é o que eles fizeram. Procuraram o rei e disseram: eles querem tomar o teu lugar. E quinto, eles acusam os obreiros de suborno religioso. Eles afirmam aqui, irmãos, no verso 7, que Neemias não é apenas um rebelde político, mas um apóstata religioso. A reconstrução do muro é uma bobagem. Então eles levantam boatos para que o rei Artaxerxes pare a reconstrução. Eles falam: Neemias não é um homem piedoso, parem-no. Falam mal. Se existe algo que as trevas fazem, é falar mal do povo de Deus. Ele levanta a pessoa sempre para falar mal, a meu respeito e a seu respeito, todos os dias. Sexto, agora vem a chantagem. Olha o verso 7, a última parte. Irmãos, olha como o inimigo é astuto. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Nota uma coisa aí. O vem do verso 7 é diferente do vem do verso 2. Porque o verso 7, o inimigo aqui coloca as unhas de fora. Ele já mostrou a sua cara e ele abertamente usa a chantagem e a pressão.
Porque eles falam assim: olha, vocês estão fazendo coisas que não precisam fazer, vocês precisam parar de fazer o que vocês estão fazendo. Então, vem agora, é uma pressão, e consultemos juntos. Eles estão dando a impressão que Neemias não tem escolha. Notaram isso aqui? Que Neemias não tinha escolha e Neemias precisaria ir. Às vezes o inimigo tenta nos chantagear, fazendo-nos pensar que nós não temos escolha. E nós precisamos aceitar os seus pratos de lentilha, senão, eles estão ameaçando não apenas paralisar a obra, mas arruinar os obreiros, caso não cedam à pressão. Irmãos, muita gente hoje é chantageada pelo diabo. Ele sussurra no ouvido de algumas pessoas o seguinte: se você não parar de fazer, eu faço tal coisa. Isso é sério. Se você não parar de fazer o que você está fazendo, eu mato tal pessoa. E ela para. O inimigo usa a chantagem, muitas vezes. 7º lugar, ele usa agora o temor. Meu Deus. Olha o verso 9, a primeira parte. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Irmãos, sabe um dos propósitos principais de Satanás no meio da pandemia? Colocar-nos temor. Fique em casa. Não saia de casa. Viva em casa. E morra em casa. Fica aí. Tome tarja preta para dormir. Morra aí e não volte mais. Diz Satanás. Temores. Temores. Ele tem espalhado temores no meio do povo de Deus. Olha, e se ele conseguir intimidar e atemorizar os obreiros, ele consegue o seu objetivo. E qual é? Paralisar a obra. Parar a obra. Tiago 4:7 diz que nós não fomos chamados para temê-lo, mas para resisti-lo. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele dará no pé, irmãos, não o contrário. Em nome de Jesus, escuta o teu Deus falar, não o contrário. Deus espera de nós coragem. Deus espera de nós, o povo de Deus, coragem. Coragem, em nome de Jesus amado, coragem. Essas são as armas, e todas acontecem hoje. Distração, diálogo, ele fala mal do povo de Deus, usa pessoas para isso. Cansaço, ele quer nos ver cansar. Ele bate, abra, quase que ele fala assim: abra a porta, sou eu, Satanás, abra a porta, desista, sou eu, Satanás, desista. Falar mal, fazer mal, chantagem e pôr em nós temor. Agora, há uma segunda parte da mensagem. Quais são as armas do povo de Deus para vencer as armas do diabo? Existem armas. Neemias nos dá aqui, irmãos, esse texto é formidável. Neemias usou as armas
com sabedoria. E ele usa armas de defesa e ataque. Defesa e ataque. Porque eu não posso ficar só na defesa. Nós vamos ver isso aqui. Então existem armas. Quais são? Escuta, povo de Deus. Escuta. Primeira, é o discernimento espiritual. Olha o verso 2. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias era um homem maduro espiritualmente, ele não se encantou e nem se intimidou com a proposta de diálogo dos inimigos. Ele discerniu que por trás de tamanha camaradagem havia sim uma intenção maligna. Irmãos, precisamos vigiar e estar apercebidos. Apercebidos. Todos nós precisamos discernir tanto o rugido do inimigo, quanto a sua voz mansa e sedutora. Sabe a minha oração sincera nessa noite? Deus, abra os nossos olhos. Abra os meus e os seus olhos nessa noite, para que possamos dizer como Neemias, porém, intentavam fazer-me mal. Irmãos, a primeira arma é discernimento de espíritos, discernimento espiritual, para ver aquilo que o homem natural não consegue ver. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos nessa noite. Segunda arma é entender a importância da obra. Olha o verso 3. Olha, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Irmão, sabe por que essa é uma arma? Que Neemias sabia quem era e a importância do que ele estava fazendo. Ser uma arma poderosa de saber quem somos aqui e saber a importância do que Deus me chamou para fazer. Quem sou? E eu preciso saber a importância daquilo que Ele me chamou para fazer aqui. Deus nos chamou a fazer algo. Quando eu sei quem sou e a importância daquilo que Deus me chamou a fazer, irmãos, isso é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Porque quantas vezes o povo de Deus se deixa seduzir? Quantas vezes? Pelas chantagens do mundo e abandonam o seu posto. Vamos pensar uma coisa, vamos fazer um exercício, você que está aqui. Você conhece alguém que estava aqui, trabalhou e não está mais? Ela caiu nas chantagens de Satanás. Satanás usou pessoas para tirá-las daqui, e elas não estão mais aqui. Não fazem o que Deus a chamou a fazer por bobagens. É isso que Satanás faz. Ele quer criar confusão no meio do povo de Deus. Irmãos, o verso 3 me ensina que os obreiros precisam aprender 3 coisas importantes. A primeira, saber que está fazendo uma grande obra. Grande. Amado, o que Deus nos chamou a fazer é grande. O que Deus nos chamou a fazer é grande. Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra, grande. Aquilo que Deus pôs nas suas mãos a fazer, não é coisa pequena, é coisa grande, diz o Senhor dos Exércitos, é grande. Segundo, saber
que a obra requer atenção exclusiva. Exclusiva, irmãos amados. Neemias disse: olha, eu não posso parar. O que ele estava fazendo não era apenas grande, mas de suma e vital importância. Ei, povo de Deus, escuta aqui, da parte de Deus. O que Deus te chamou a fazer aqui, além de grande, é muito importante. O que Deus te chamou a fazer aqui, eu vou orar por isso no final, é importantíssimo. Portanto, você não pode ficar sentado no banco e não fazer aquilo que Deus o chamou a fazer. É grande, é importante. E terceiro, é saber que a obra é prioritária. Foi exatamente isso que Jesus disse em Lucas 9,62. Ninguém, irmãos, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Jesus. Eu preciso entender a importância da obra, e irmãos, eu louvo a Deus por isso, porque eu entendi quem sou e a importância do que eu estou fazendo aqui, nessa noite. Que Deus abra os seus olhos e você entenda quem é e a importância daquilo que você faz aqui, diz o teu Deus. É importante. É ficar na porta, é importante. É servir uma água, é importante. É recepcionar alguém na porta, é importante. É ensinar num culto de escola bíblica, é importante. É pegar as ofertas e guardá-la, é importante. É ficar na mesa de som, é importante. É ficar na câmera, é importante. É importante fazer aquilo que Deus o chamou a fazer. É importante. Terceira arma é prudência espiritual. Amados, olha o verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmãos, por favor, deixa eu até tomar uma água aí, respira fundo aí. Preste atenção. Neemias sabia no verso 2, que a intenção do inimigo era fazer-lhe mal, ele sabia. Mas quando ele responde, ele não expõe isso. Não. Ele baseou sua recusa em ir ao vale de Ono, em seu trabalho e não em suas suspeitas. Preste atenção, se a ficha cair vai ser muito importante. Irmãos, há coisas que não precisam ser ditas. Nós precisamos aprender isso essa noite. Eu preciso aprender. Uma pessoa prudente é discreta. Discreta, ela não fala pelos colarinhos. Não, uma pessoa prudente é discreta, ela não tropeça na sua própria língua, ela sabe ficar calada na hora certa. Irmãos, Neemias não foi tolo, sabem por quê? Eu não vou à cambada do diabo, porque vocês estão intentando mal contra mim, vocês querem me matar. Neemias não disse isso, ele diz: eu não vou, porque o que estou fazendo é superior àquilo que vocês estão me convidando a fazer. Ou seja, ele não deu mais munições ao inimigo. Em nome de Jesus, ei, povo de Deus, não dê munições a Satanás.
Fale na hora certa, com a pessoa certa, no tempo certo. Seja prudente, sejamos prudentes em nome de Jesus. Quarto lugar, Neemias tem também firmeza de propósito. Olha o 4. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Uma das armas prediletas do inimigo é a insistência. Ele vai bater. Foi com essa artilharia que o diabo venceu Eva e Dalila venceu Sansão. Insistência. Ele insiste. Ele insiste. Porém, Neemias continuou firme até o fim, com a mesma postura. Não, eu não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Ele vai bater. Não vou. Não vou. Irmãos, o nosso não deveria ser tão alto quanto o nosso sim. Tão alto quanto. Devemos fazer ecoar o nosso sim para Jesus e o nosso não para Satanás com o mesmo vigor. Não, não, não. Em nome de Jesus, tenha firmeza no seu propósito. Não recue, não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Seja firme naquilo que Deus lhe chamou. Firmeza de propósito. Quinta arma é a integridade pessoal. Dos versos 6 ao 8, os inimigos vasculharam a vida de Neemias e fizeram uma devassa na vida de Neemias. Caso tivessem encontrado alguma coisa, certamente a teriam explorado. Irmãos, se existe algo que o inimigo sabe fazer muito melhor que o SPC e Serasa, é nos investigar. E se ele encontrar algo, espere ser usado. Ele faz isso. Às vezes, nós esquecemos que a integridade, ela passa a ser vista quando nenhum olho está sobre você. Isso é integridade. É quando nenhum olho humano passeia sobre você. Aí nos mostra se somos ou não íntegros. Mas constatando a inocência de Neemias, levantaram falsas testemunhas contra ele, como fizeram com Jesus. Irmão, se Neemias não fosse um homem íntegro, ele faria de tudo para abafar os boatos. A antítese é verdadeira. Quando os boatos são verdadeiros, fazemos tudo para apagar. Tudo. Corremos atrás, mandamos o WhatsApp e ligamos para a irmã A, para o irmão B, abafa. Nós fazemos mais ou menos assim: olha, abafa que o bicho pegou. Abafa. Não, Neemias não mandou abafar. Ele era íntegro. Irmãos, essa é uma arma tão poderosa, porque não havia brechas na vida de Neemias, e não pode haver na nossa. Não pode haver brecha nenhuma. Mantenha a sua vida limpa diante de Deus e diante dos homens. Sabem por que muitas pessoas têm medo de expulsar Satanás, o demônio? Com medo de vir represália.
E se eu for lá e ele disser tal? E ele diz mesmo. O Michael está aqui. O Michael tem muita experiência de expulsar demônios. E ele já ouviu uma vez, e não poucas, que o homem e a mulher foi expulsar, ele diz, sai daqui, adúltero. Já pensou ouvir um negócio desse? Você já pensou ele olhar para um homem que está tentando expulsá-lo e dizer, arreda Satanás? Irmãos, ele investiga a nossa vida. Então a integridade fecha todas as brechas, todas elas. José foi íntegro ao preferir a prisão, que é a liberdade do pecado. Jeremias preferiu a prisão, a popularidade. Edson ministrou ontem sobre Jeremias, eu pensei nisso, Edson. Enquanto você ministrava ontem aqui no Congresso de Missões, o Edson falando sobre Jeremias, e Deus me deu essa frase. Jeremias preferiu a prisão a ser popular, íntegro. João Batista preferiu perder a cabeça do que negociar. Íntegro. Irmãos, guarda essa frase. Integridade é ser e fazer o que você disse que seria e faria. Vou repetir, li isso num livro hoje. Integridade é ser e fazer o que você disse que seria e faria. Guarde isso, coloca lá no ímã da geladeira. Coloca lá, escreva e coloca lá. Cuide de sua integridade e Deus cuidará de sua reputação. Cuide de seu caráter e Deus cuida de sua reputação. Último lugar, última arma é a oração. Olha o verso 9. A partir do verso 10 já é uma outra perícope, é um outro texto. Por isso que eu parei no 9. Ele diz assim, lá no final: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Formidável. Neemias enfrentou as artimanhas do inimigo com discernimento, trabalho, coragem e integridade, mas sobretudo com oração. Oração. Neemias sabe que não basta apenas os recursos da terra, é preciso buscar munição do céu. Sabe por que jejuamos? Força de lá. Jejum não muda circunstâncias, muda nós. Eu vou pregar sobre jejum aqui, já está pronto, vai ser bem interessante. Oração. Oração. Um homem prático é um homem de oração. A situação era de causar pavor, então Neemias disse: Deus, fortalece as minhas mãos. Somente Deus pode nos guardar de tais acusações e perseguições para chegarmos ao ponto de dizer: fortalece as minhas mãos. Irmãos, nós só conseguiremos passar essas coisas, não com dinheiro na conta, sinto muito lhe dizer. Dinheiro é bom, mas nesse caso é só com oração. Fortalecimento de poder. E eu encerro essa palavra com 4 coisas que eu estou louco para orar. Primeira, eu aprendi 4 coisas, lições práticas. Se você guardar essas 4 lições práticas para mim já basta. Primeira, a vida cristã é uma batalha sem trégua.
sem trégua. Neemias enfrentou dificuldades antes, durante e depois da obra. Eu vou repetir. Neemias enfrentou perseguições antes, durante e depois da obra. Segunda, a vida cristã é uma batalha de várias frentes. Neemias manteve-se firme diante das estratégias do inimigo. Sabe por quê, irmãos? Os inimigos mudam os métodos, mas atacam sempre. Eles mudam os métodos, mas atacam sempre. 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 Sempre atacam. Terceiro lugar, a vida cristã é uma batalha que exige preparo. Neemias era um homem que conhecia a Deus, a si, o povo e o inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa: não conseguiremos vencer as batalhas sem preparo. Esse preparo não vem por meio de livros somente. Vem de jejum, vem de oração e de ler a palavra. E quarto, e finalmente, a vida cristã é uma batalha vitoriosa. Vitoriosa, sabe por quê? Porque nós somos um povo vencedor. Vencedor. A vitória pertence ao povo de Deus. E louvado seja Deus por isso. Fique de pé, por favor. Vamos orar. Irmãos, eu tenho 9 minutos e eu quero usá-los. Por favor, escute algo aqui. Eu preciso orar por pessoas aqui. E o Espírito Santo me disse isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ontem e hoje. Ore por pessoas. Porque existem pessoas e estarão lá no templo. Estarão lá. Eu louvo a Deus, irmãos, por essa palavra. E por você que está aqui. Sabe o que ele me disse? Estarão pessoas lá. Primeiro, o inimigo já conquistou vitórias sobre eles. E eles pararam. Estacionaram. Eles estão indo apenas. Segundo, existem pessoas que estão aqui que pararam no meio do caminho e se sentaram. E disseram mais ou menos assim: tá bom. Não vou fazer mais, por causa de irmão A e B. Deixe-me aqui, e há de alguém que se levantar para dizer algo contra. Deus me disse isso hoje. Eu não vou fazer por causa do A ou B. Irmão, eu preciso orar por você. Talvez você está aqui até visitante, mas Deus já tem falado com você de você congregar aqui, e Deus está falando para essa pessoa, para esse terceiro público: eu quero você na obra. Eu quero você na minha obra. Eu te dei coisas nas mãos por fazer. Você precisa desenvolver. Desenvolver. Você é uma dessas? Eu preciso orar por você, irmãos. Você que ouviu essa palavra, e você que se encaixa em um desses 3 grupos, eu gostaria, por favor, que você saísse do seu lugar e viesse bem calmamente aqui, porque Deus vai usar você com poder.